Bom dia, meu nome é Luiz, eu sou residente aqui do Serviço de Urologia do Hospital Federal da Lagoa no primeiro ano. Eu vou fazer agora na apresentação de estudo de revista uma breve visão sobre um artigo que não é tão recente, um artigo de 98, mas se tornou um artigo clássico, publicado no The Journal of Urology. Seria basicamente uma revisão de uma técnica de ureterocistoplastia, se seria necessário ou não destubularizar o ureter distal. Para entender um pouco melhor o que é a proposta do artigo, na verdade é um artigo que propõe uma mudança da técnica mais utilizada até então. Sim. Seria uma mudança da técnica até então mais utilizada. Então, para entender o que seria a técnica utilizada até então. À esquerda dá para fazer uma visualização de um paciente que ele tem uma alteração vesical, seja bexiga neurogênica, seja uma alteração não neurogênica da bexiga, associado a um mega-ureter em que possa ser utilizado esse tecido para fazer essa ampliação vesical. Outras possibilidades seriam usar tecido entérico, existem uma série de vantagens em comparação com o tecido entérico, que eu vou falar mais adiante. Mas ali na figura à esquerda, uma demonstração, então, do rim afetado, o direito, descreve uma possibilidade de transposição de uma ureterostomia para tentar salvar esse rim afetado, se ele tiver uma função renal ainda preservada, que vale a pena preservar, ou nos casos em que já tem uma perda de função renal completa, um paciente com infecção de repetição, ou múltiplos cálculos, que possam provocar a longo prazo problemas para esse paciente, que muitas vezes são crianças, eu vou entrar no grupo de pacientes estudados. O próprio Riemann, que é de onde eu retirei essas figuras, não são figuras do artigo, descreve como uma possibilidade a retirada desse rim direito, fazer essa nefrectomia, e utilizando apenas o ureter. A figura à direita é exatamente o que não é realizado no artigo, seria essa incisão, destubularizou completamente ali o ureter. Note que a cistostomia vai até a junção uretero-vesical e faz essa exposição do tecido, com a ideia de aumentar essa área e, consequentemente, o volume vesical. Agora, voltando para o artigo, que é o que realmente nos interessa. Os autores, durante a introdução e fazendo os comentários para exatamente indicar a realização de procedimento e pensar que esse é um procedimento possível, eles descreveram um ureter hipotético de aproximadamente 18 centímetros, um diâmetro de 1,5 centímetros, com a ideia de preservar ou não os 3 centímetros distais do ureter, com uma diferença em área do tecido conseguido para fazer essa ampliação de 170 centímetros quadrados no paciente que não era preservado, para 141 centímetros quadrados no paciente que é preservado, tendo uma bexiga aí descrita por eles como uma média de 100 centímetros quadrados de área interna. Eles não consideraram a complacência do tecido, então, teoricamente, seria até maior a área conseguida com esse tecido, com a ideia de que o ureter ele teria mais complacência do que a própria bexiga, nestes casos de mega-ureter, e descrevendo que o ureter distal seria menos afetado nesses pacientes, então ele não contribuiria tanto quanto as porções mais proximais do ureter do paciente, então não causando tanta diferença, sendo que no modelo usado por eles até comentam isso dentro do próprio artigo, não leva em consideração se ele tem realmente o mesmo aumento em toda a extensão do ureter. Ele leva ao comentário dos métodos do paciente, eles tinham 17 pacientes que foram submetidos ao procedimento, 13 desses apenas com preservação de 3 centímetros de ureter distal, 7 que conseguiram um follow-up bom, uma média aí de 28 meses, um mínimo de 18 meses. Destes 6 meninos com idade média de 6 anos, de 1 a 17 anos, diagnósticos válvula de uretra posterior em 3 pacientes, disfunção neurogênica, função não neurogênica nesses pacientes. Aqui uma representação de como agora realmente é a técnica proposta pelo artigo. À esquerda tem a figura do artigo, à direita tem a figura retirada também do Riemann, do livro de técnica na quarta edição. Tem uma diferença aí na figura do Riemann, que até tem um erro comparativamente ao artigo. O Riemann não descreve especificamente essa alteração, então não sabe se é realmente uma alteração da figura. Mas o importante em relação a isso é de que olhe na figura A, em que realmente tem a incisão de todo o ureter na sua extensão, exceto uns 3 centímetros distais, mas note que a cistostomia, na hora de abrir a bexiga, na figura A do Riemann e na figura B,
da figura do artigo, ele mostra que evita-se chegar até a junção uretero-vesical. A distância descrita pelo artigo é de 2 centímetros, enquanto que na figura B do Limas tem uma representação que se chega até o ureter, e que seria o inadequado, não seria o proposto pela técnica de Adams, que é a do artigo. Aqui uma figura com uma imagem realmente do procedimento. Ele descreve no Rimas, mas isso não está descrito no artigo, como uma alça na letra C, que é onde ele está apontando com a sua pinça anatômica, que ele diz como uma alça de xícara de chá, que vai ser uma representação no estudo contrastado da bexiga, e, francamente, eu não consegui ver, vocês vão ver logo adiante, vão provavelmente concordar comigo. Os resultados. O resultado é dos pacientes que necessitaram de cateterismo intermitente, 2 pacientes, os pacientes que já tinham lesão neurogênica são os pacientes que precisaram de cateterismo intermitente, 4 conseguiram diurese completa no artigo, isso não se reproduz no Rimas, e conseguem realizar a micção, mas e um deles precisava de cateterismo uma vez ao dia, apesar de conseguir uma micção, segundo ele, satisfatória, mas tinha o resíduo vesical aumentado ao final do dia. Nenhum dos pacientes evoluiu com urolitíase durante o período e nenhum menino com cistite. Por que eu estou descrevendo isso? Porque uma das justificativas de qualquer técnica de ureterocitoplastia era de que, teoricamente, por não usar a tecido entérico, isso não é ele não aprofunda isso no artigo, existe um aprofundamento no texto, só pontuando esse detalhe, por que ele chamou atenção para isso dentro do artigo, é de que, por ser um tecido com epitelial, ele teria uma menor chance de ter urolitise, e uma menor chance de ter cistite, com menor produção de muco, e a longo prazo, também descrito, uma possibilidade de menor carcinogênese, mas isso é só possível. Tá? Até na nossa literatura mais recente, ele não bate o martelo dizendo que isso realmente ocorre. Aqui com uma representação de volume agora, não em área, o pré-operatório médio de 103 centímetros cúbicos, ou 103 ml, e no pós-procedimento chegou-se a 230 ml. A porcentagem do esperado no pré-operatório é de 43%, e chegou a ser uma média de 127%, com o menor chegando a 110%. Não está representado aí, mas ele descreve dentro do texto do artigo. Aqui é a figura que eu havia comentado, exatamente estudo contrastado, ele descreve isso aqui como um estudo urodinâmico associado, e realmente eu não consigo ver essa tal da alça, eu suponho que seja aqui em lateral à esquerda, inferolateral à esquerda, perdão, mas fica muito da nossa imaginação e do quanto o cardiologista quer descrever isso aqui. Da discussão. A discussão toda e o porquê de preservar esse tecido e o porquê que valeria a pena ou não, tentar não destubularizar o ureter distal seria exatamente evitar essa isquemia do ureter. A técnica cirúrgica, tanto descrita pelo Rimas quanto descrita pelo artigo, ele aponta a necessidade da dissecção cuidadosa numa tentativa de preservar a vascularização longitudinal do tecido, tentando pegar toda a adventícia, e toda vez que for feita a dissecção do tecido, tanto no Rimas quanto no artigo, eles descrevem tentar levar esse tecido ao ureter, não retirar do ureter para o resto do tecido, e tentar preservar, então, o máximo possível. Com a ideia de que, eventualmente, ocorrendo isquemia, ocorreria retração, perda de complacência e, a longo prazo, até mesmo em alguns casos, a médio prazo, uma perda de capacidade vesical que foi conseguida no pós-operatório imediato, que é exatamente essa fibrose e o comprometimento de complacência. Qual a vascularização que a gente está tentando preservar? Essa figura é uma figura do artigo, toda a figura preto e branco dessa apresentação são figuras do artigo. É realmente a artéria vesical, o ramo cefálico dessa mesma artéria vesical, a junção que se apresenta ali, a junção artéria vesical, que é representada na letra B, a letra A é a própria artéria vesical, a letra B é esse ramo cefálico que eu relatei, e o ramo da artéria ilíaca que vem em C aqui. Ele descreve, no artigo, que é, nas palavras dele, né, é extremamente fácil fazer essa preservação e a visualização desse tecido, entretanto, pode-se ocorrer lesões menores ou até perda de um desses vasos, apesar de não ter comprometimento para a irrigação vesical, realmente pode causar essa isquemia descrita. A diferença final, e isso aqui, ele faz um comentário extremamente breve na introdução, mas ele aprofunda um pouco mais quando ele chega na discussão, é de que seria uma diferença, preservando esses 3 centímetros de apenas 10% em área, que se consegue reconstruir nesse paciente para ampliação vesical.
então, segundo ele, não fazendo diferença prática clínica no paciente no resultado final. Realmente é um artigo que se tornou marco, ele é a referência utilizada pelo próprio Rinos e foi a minha referência de revisão para entender o procedimento como um todo. Recomendo e é uma leitura rápida.